Boa tarde, pessoal. Vamos dar continuidade ao estudo das matrizes. Tipos de matrizes. As matrizes podem ser classificadas conforme algumas de suas características. Matriz retangular. Uma matriz A, AIJ, de ordem M por N, é retangular quando o número de linhas M é diferente do número de colunas N. Exemplo. Nesse exemplo, eu tenho uma matriz A, onde a ordem dela é 3 por 2. E para ela ser retangular, o número de linhas tem que ser diferente do número de colunas. Joinha, matriz linha. Uma matriz B, BIJ, de ordem M por N, é linha quando possui apenas uma linha, ou seja, M é igual a 1. Neste exemplo, eu tenho uma matriz linha, pois sua ordem é 1 por 3. E para que ela seja uma matriz linha, tem que ter apenas uma linha. Joinha. Matriz coluna. Uma matriz C, CIJ, de ordem M por N, é coluna quando possui apenas uma coluna, ou seja, o N é igual a 1. Neste exemplo, eu tenho uma matriz coluna, pois a ordem dessa matriz é 3 por 1. E para ser uma matriz coluna, obrigatoriamente tem que ter apenas uma coluna. Joinha. Matriz quadrada. Uma matriz D, DIJ, de ordem M por N, é quadrada quando o número de linhas M é igual ao número de colunas N. Também podemos dizer que a matriz abaixo é quadrada de ordem N. Nesse exemplo, eu tenho uma matriz D de ordem 3 por 3. Como ela é uma matriz quadrada, ou seja, o número de linhas é igual ao número de colunas, eu não preciso falar que a ordem é 3 por 3. Basta informar que é de ordem 3. Em qualquer matriz quadrada de ordem N, podemos destacar a diagonal principal, que é formada pelos elementos AIJ, tais que I igual a J, e a diagonal secundária, que é formada pelos elementos AIJ, tais que I mais J é igual a N mais 1. Gente, os elementos da diagonal principal, obrigatoriamente, o I tem que ser igual a J. Na representação genérica, quais são os elementos que o I é igual a J? A1, A22 e A33. Então, a diagonal principal seria formada pelos elementos 1, 8 e 4. Agora, a diagonal secundária tem que obedecer essa sentença aqui. Essa sentença ela tem que ser verdadeira. Então, eu tenho que observar lá na matriz genérica quais são os elementos que, quando eu somar o I e o J, o resultado dessa adição vai ser igual à ordem da matriz, que a matriz D é de ordem 3, acrescido de unidade. Então, 3 mais 1 é 4. Portanto, a soma do I e do J tem que ser igual a 4. O elemento 0, na matriz genérica, lá na posição, vai ser A1, 3. 1 mais 3, 4. Portanto, o elemento 0 faz parte da diagonal secundária. O elemento 8, lá na representação genérica, seria A2, 2. 2 mais 2, 4. Faz parte. E o 12 seria A3, 1. 3 mais 1, 4. Portanto, os elementos que formam a diagonal secundária da matriz D seria 0, 8 e 12. Joinha. Matriz triangular superior. Uma matriz EIJ, de ordem M por N, é triangular superior quando todos os elementos abaixo da diagonal principal são nulos, ou seja, AIJ igual a 0 para todo I maior do que J. Gente, se ele falou em diagonal principal, significa dizer que tem que ser uma matriz quadrada. Então, exemplo, eu tenho aqui uma matriz de ordem 4, ou seja, 4 linhas e 4 colunas. Os elementos da diagonal principal seria 2, 1, 5 e 8. Observe que todos os elementos que estão abaixo são zeros e formam um triângulo. Por esse motivo é chamada de matriz triangular. Nesse caso, superior. Matriz triangular inferior é o contrário. Uma matriz FJ, de ordem M por N, é triangular inferior quando os elementos acima da diagonal principal são nulos, ou seja, AIJ igual a 0, para todo I menor do que 0. Então, exemplo, eu tenho uma matriz F, os elementos da diagonal principal seria 2, 0 e 5, e observe que acima da diagonal eu também vou formar um triângulo. Então, aqui eu tenho uma matriz triangular inferior. Matriz diagonal. Uma matriz A, AIJ, de ordem M por N,
é diagonal quando todos os elementos fora da diagonal principal são nulos, ou seja, a ij igual a zero para todo i diferente de j. Pessoal, se ele falou em diagonal principal ou diagonal secundária, ele está afirmando que a matriz tem que ser quadrada, tá? Nesse exemplo, eu tenho uma matriz A de ordem 4. Os elementos da diagonal principal são 2, 1, 5 e 8. Os demais elementos são nulos. Portanto, eu tenho uma matriz diagonal. Matriz identidade. Uma matriz B, B e J, de ordem M por N é identidade quando todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1, ou seja, A e J igual a 1, para todo I igual a J, e os demais elementos sejam nulos. Indicamos uma matriz de identidade de ordem N por IN. Mais uma vez, falou em diagonal principal. Obrigatoriamente, a matriz de identidade ela tem que ser quadrada. E ele está dizendo, para que tenhamos uma matriz quadrada, não importa a ordem, se é ordem 1, 2, 3, 4, não importa a ordem. Todos os elementos da diagonal principal têm que ser igual a 1 e os demais têm que ser nulos. Joinha. Matriz nula. Uma matriz C, C e J de ordem M por N é nula quando todos os elementos são nulos, ou seja, A e J igual a zero para todo I e J. Indicamos uma matriz nula de ordem M' por N colunas por O M por N. Exemplo. Eu tenho aqui uma matriz nula, pois todos os elementos são nulos. Matriz oposta. A matriz oposta de D, D e J, M por N, é a matriz menos D, obtida trocando o sinal de cada elemento de D. Exemplo, eu tenho uma matriz D de ordem 2 por 3. Para achar a oposta de D, eu tenho que inverter todos os sinais dos seus elementos. Então, menos D é igual a 2, menos 4, menos 5, 5, menos 4 e 3. Se a gente comparar essas duas matrizes, a gente vai observar o que mudou foi apenas os sinais. Matriz transposta. A matriz transposta de E, EIJ, M por N, é a matriz E elevado a T, EIJ, de ordem N por M, que é obtida trocando na matriz E as linhas por coluna. Exemplo, eu tenho a matriz E, e para encontrar a transposta de E, o que nós vamos fazer? Exemplo, eu tenho aqui a matriz E, e para encontrar a transposta, cada linha vai virar coluna. A primeira linha vai ser a primeira coluna, a segunda linha vai ser a segunda coluna, e a terceira linha vai ser a terceira coluna. Quando a gente faz isso, a ordem da matriz muda. Observe que na matriz E, a ordem dela é 3 por 2. E a matriz transposta de E vai ser 2 por 3. Joinha. Igualdade entre matrizes. Dadas as matrizes A e B de mesma ordem, dizemos que A é igual a B se, somente se, todos os elementos de A e B são iguais, na mesma posição. Para A, A e J, M por N, e B, B e J, P por Q. Onde M é igual a P e N é igual a Q. Gente, se as matrizes são iguais, elas precisam ter a mesma ordem. Exemplo, dada a matriz A, encontre o valor da expressão x mais 2y, sabendo que a matriz A é simétrica. Uma matriz vai ser simétrica quando ela for igual à sua transposta. Então, a matriz A eu conheço. Substituir. Eu tenho que achar a transposta de A. Ou seja, cada linha vai virar coluna. A primeira linha vai ser a primeira coluna, a segunda linha vai ser a segunda coluna e a terceira linha vai ser a terceira coluna. Pronto. Agora, eu tenho uma igualdade entre duas matrizes. X ao quadrado está na posição A1, 2. Na matriz que está no segundo membro, quem é que está na posição A1, 2? 49. Então, eu posso afirmar que x ao quadrado é igual a 49. Para eu encontrar o valor de x, o 2 tem que passar para o outro lado. Quando muda de lado,
Operação inversa. Quem é a operação inversa da potenciação? A radiciação. Então, o 2, que é o expoente da potência, vai virar o índice do radical. X é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 49. X é igual a mais ou menos 2. Tenho dois possíveis valores para x, por enquanto. Agora, 2 menos y está na posição A13. Na matriz que está no segundo membro, quem é que está na posição A13? Menos 13. Então, 2 menos y igual a menos 13. Tenho a equação do primeiro grau. Então, para resolver, eu tenho que deixar o y sozinho. O 2 está adicionando, passa para o outro lado, subtraindo. E o que não está resolvendo, repete. Menos y é igual a menos 15. Multiplica por menos 1, y igual a 15. Agora, y é igual a y. Não tem como resolver. 3x é igual a menos 21. Observe que 3x está na posição A23, menos 21 está na posição A23. Então, agora, para eu encontrar o valor de x, o 3 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. X igual a menos 7. O primeiro x que encontramos, professor, é mais ou menos 7. Então, é 7 e menos 7. E o segundo é menos 7. Então, eu tenho que achar o que é comum para ambos. Então, x tem que ser quem? Menos 7. Y tem que ser igual a 15. Joinha. Agora, vamos substituir na expressão. Onde tiver x, eu vou colocar menos 7. Onde tiver y, eu vou colocar 15. Vai ficar menos 7 mais 2 vezes 15, 30. Menos 7 mais 30, 23. Joinha.